Computador é igual carro velho, irmão. Mas chama o Roberto Sabino. Pai do Senhor, mensageiro Nelson, Pai do Senhor, irmãos da live, que Deus possa nos abençoar nessa noite de hoje, noite abençoada, e parabenizando também os irmãos aí da Baixada Santista, né? Cidade Náutica, 42 anos do tempo. Assisti aqui a transmissão. Olha, Deus abençoe o jovem Davi, cantando com as irmãs. foi bonito, não foi? Tá falhando aí, irmão Roberto Sabino, viu? Deixa eu ver aqui a internet, aqui para puxar, porque eu acho que estava somente na internet De dados, mano. local. Deixa eu colocar aqui na internet. Não, agora eu acho que... Então, o senhor assistiu muito e teve um, então, né? Foi uma bênção, né? Rapaz, a transmissão deve ter sido muito bonita, porque presencialmente estava tremendo, muito forte. Acredito que agora melhorou, né? Pois é, irmão Roberto Sabino, é o seguinte, o irmão Nelson não levou as camisas para Santos, mas muitos irmãos falaram comigo, eu estou com 10 camisetas. Já recebi uma mensagem hoje. Já, né? Mas eu vou dar um Do jeitinho. irmão Eduardo. Eduardo. Ah, do irmão Eduardo, né? É, que maravilha. Você conhece o irmão Colocou. Eduardo? Eu conheci ele ontem. Não, não conheço. Bom, Roberto, seguinte. E aí, amanhã a gente vai estar. Enviando alguma coisa para ti aí. As camisetas, pelo que eu vi, chegou 10 para mim. Você falou 12, mas eu olhei lá, chegou 10. Né? Então, às 10 eu. Nossa, não tirou então nem a sua nem a dela. Ó, eu tenha dado direto para a sua.
Você pergunta para Ah, entendi. Entendi. Eu acho que. Eu não sei se ela entregou para ela, eu vou ter que confirmar com ela, irmão. sei lá se ela tirou algum. Mas tire a sua pena. Gostaria que os irmãos acompanhassem essa mensagem. Né? Nós vamos falar sobre o jovem lunático. Né? Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, que é uma palavra já muito bem conhecida, a gente já conhece essa palavra. Eu não deixaria de trazê-la hoje e lembrosas, filhos que têm vindo para a igreja e têm visto o trabalhar de Deus. E a gente sempre diz que família real certamente é o projeto de Deus, mensageiro Nelson, na vida daqueles que buscam de verdade. Crê na salvação do marido, na salvação da esposa. Com eles. E um da multidão incrédula e perversa, ou que seja, incrédula, até quando estarei convosco, até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, quando ele ouviu, logo o espírito o agiu com violência e, caindo endemoniado por terra, reenvolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e entre e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E Jesus lhe disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e uma palavra muito boa que Deus está nos trazendo nesse dia de hoje, né? Um dia que para nós aqui, eu estava na correria com os irmãos de Caruaru, ajudando nos trabalhos lá. Então, alguns domingos eu não pude estar no Bananeira, alguns domingos não pude estar em Tupi, auxiliando o seminarista Tiago, que está fazendo um trabalho lindo lá. Inclusive,
Bananeira, para quem não Tupi, para quem não conhece, é um distrito aqui de Canhotinho. É um lugar carente, muito carente, principalmente eu estava falando de cestas básicas, né? Com os irmãos aqui na sexta-feira, é um lugar que carece muito de ajudas de alimentos, são pessoas muito carentes lá. Nós estamos orando para que Deus venha preparar. Mensageiro Nelson, essa palavra em si aqui me lembra que Jesus ele separou os discípulos e os colocou à prova, né? Nós vemos aqui que Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E aqueles discípulos que estavam lá embaixo estavam inseguros, né? Podemos dizer. Estavam voltados para uma insegurança que é aquela quando alguém pede uma oração, quando alguém pede um auxílio, né? Para que a pessoa traga aquela pessoa para a igreja. E muitas vezes o crente ele tem a resposta. Ele tem a resposta para um convite, ele tem a resposta para um pedido, e muitas vezes a pessoa fica dispersada, né? Sem poder trazer aquela vida que ela conhece, que está doente, que está passando por problemas de perturbação, briga no lar. Constantemente, quando eu cheguei aqui, eu via muitas brigas nos lares, muitas brigas, maridos, mulheres indo para a igreja, pedir oração para que Deus acalmasse o ânimo dos maridos. E Deus, através só da vinda delas, né? Deus fazia uma grande obra e os maridos quando ela chegava em casa, os maridos estavam calmos. E hoje, muitos desses maridos estão na igreja, né? Estão buscando a presença do Senhor. Porque houve um dia um joelho que dobrou para que aquele marido fosse salvo, né? E é o que eu digo para os irmãos. Tem que confiar, irmãos. Tem que orar com ousadia e saber que Deus ele é fiel. Deus pode dar vitória para a sua família, para todos vocês. Porque a Bíblia diz, se é possível crer, quem crê verá a glória de Deus. Eu tenho certeza disso. Então, Jesus pegou e provou a fé daqueles 9 discípulos, podemos se dizer. Se 3 estavam lá no Monte da Transfiguração, o restante estava embaixo. E chega esse homem desesperado e diz que há muito tempo estava padecendo com o seu filho. Ontem, antes de irmos para Belém de Maria, a gente foi numa cidade chamada São Joaquim do Monte. E eu venho notando o poder da oração, como é forte. Como Deus ele se agrada quando a gente dá lugar para Ele e clama de verdade. E eu fui levar a ceia para a missionária Joana e para o seu esposo, irmão Cícero, que eu peço oração por ele, uma anemia profunda, está deixando ele debilitado na cama, os órgãos, pulmão e até mesmo o estômago foi atingido. E ele está em casa tomando muito soro, só está vivendo pelo soro, não consegue, né, comer comida, não consegue fazer uso de alimentos. E ontem a gente chegou lá para levar a Santa Ceia, chegamos 1h da tarde, houve um atraso, e a gente só conseguiu chegar 1h da tarde. Esse homem estava soluçando desde a madrugada. Estava soluçando direto. E para quem sabe, o soluço dá dor em coluna, dá dor no peito, né, dá dor na cabeça. Desde madrugada esse homem soluçando. Fizemos a celebração da ceia, louvamos hino, lemos uma palavra e ele soluçando. E aí, quando acabou a oração, quando servimos a ceia, nós fomos para um canto assim da casa, a irmã tinha preparado um almoço para os irmãos, os irmãos começaram a almoçar, e eu me lembro quando eu estava terminando, eu não tinha nem terminado direito o prato de comida, eu me levantei daquela mesa, fui inquieto lá no quarto, e o irmão Cícero estava lá. E aquele soluço, ela tinha colocado uma água de coco num copo, e eu fui, irmão, tome mais um pouco de água de coco, já tinha servido para ele no começo, ajudei ele a levantar a cabeça e coloquei o copo sobre a boca dele, ele tomou aquela água de coco. 5 minutos, eu voltei para a mesa, terminei a refeição, me deu aquela inquietação de novo. Fui lá, quando eu entrei no quarto, para a glória de Deus, o irmão Cícero não estava mais solução. Isso é que é Deus. A gente pediu, Senhor, alivia a dor deste servo. Mesmo tomando a Santa Ceia, foi difícil. Ele ingerir, né, do corpo do Senhor e o soluço, o cálice, mas na hora que vinha o intervalo
não tinha um soluço, ele conseguiu tomar o cálice também, o sangue do Senhor. E ali participou da ceia. E nós saímos daquela casa, eu até recomendei à irmã chamar o SAMU para que ele pudesse tomar, né, o soro no hospital. E aí, quando eu saí de Belém de Maria, ela me mandou uma mensagem dizendo: mensageiro, estamos em casa, tomamos o soro e o Cícero está aqui dando testemunho do que Deus fez nesse dia de hoje, no dia que ele tomou a Santa Ceia. Deus segurando, mensageiro Nelson, a vida daquele homem. E muito eu me alegrei, porque a gente pede para tantas pessoas que estão enfermas, como essa live da oração, tantas orações respondidas, né? É um grupo de oração também, uma irmã aqui da nossa igreja, Sociedade de Senhora, com uma espinha, né, incomodando até essa manhã de hoje. Ela pediu oração, a irmã Érica, uma jovem da igreja, uma Sociedade de Senhora, e ela pediu misericórdia ao Senhor e ali não sabia o que ia se fazer. Deus entrou com providência, ela foi no médico, conseguiu remover a espinha. Aleluia! Deus é maravilhoso. Então, irmãos, tudo é possível àquele que crê. Nós tivemos um trabalho hoje de encerramento dessa maratona, Tupi, foi no distrito mais cedo, fui de moto, depois fui de moto para o sítio Bananeira, e do sítio Bananeira cheguei aqui na cidade de Canhotinho, e um poder, uma glória de Deus foi o culto hoje. Deus falando conosco, mostrando sinais na igreja, em cima desta palavra. Não vale a pena ser discípulo covarde. Vale a pena ser discípulo corajoso. Então, quando Jesus viu que aquela multidão estava inquieta, logo chegou o homem. Eu trouxe o meu filho para os teus discípulos orar. Então, irmãos, veja quantas pessoas têm o poder da oração e não usam, né? Quantas pessoas podem orar por alguém, né, e não se movimentam, não clamam, não pedem, e às vezes alguém perece e aquela pessoa não clamou. E aquele homem estava lá insistindo. Eu pedi para os seus discípulos fazerem algo e eles não puderam. E Jesus olha e diz: geração incrédula e perversa. Os discípulos tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Então tem muitas pessoas que passam fome com comida. Mas como é que pode passar fome com comida? Quem tem comida não passa fome. Mas a Bíblia já nos mostra que muitas vezes a pessoa tem tudo e não agradece. Vamos saber agradecer o que Deus tem feito, o que Ele tem nos proporcionado. Quando Jesus falou para os discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês dizem que não tem nada, tendo eu, tendo tudo? Nós temos Jesus na nossa vida. E eu coloquei uma parte nessa mensagem que é até uma significância para nós mesmos, que muitas vezes achamos que estamos só. Não estamos, irmãos. Deus está do nosso lado. Deus tem prometido, tem feito promessas e não tem abandonado a sua igreja. Se aqueles 9 discípulos tivessem se posicionado, Jesus não está aqui, mas Deus está. E Jesus estando aqui pertinho, no monte, ele irá sentir. E diante de Deus, Jesus sabia que os discípulos iriam passar por aqui. Quem sabe alguém está passando por um aperto. O pregador não me ajudou, né? E a pessoa sabe que, às vezes, por ela, uma palavra basta. E o milagre acontece. Então, Deus, ele é maravilhoso. Quando Jesus chega e diz: aonde está o menino? E aí, de repente, mostram para ele, ele expulsa o demônio. Ele repreende, como diz aqui: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E ali, na mesma hora, o menino ficou liberto. Eu louvo a Deus pela sua palavra, mensageiro, e digo para os irmãos que os sinais de Deus também estão acontecendo aqui em Pernambuco. Amém. Eu quero aqui contar em rápida parte um testemunho aqui na filial do Bananeira de um menino de uma irmã que não estava dormindo. Uma irmã que é de Serra Grande, Alagoas. E ela levou esse filho dela no culto lá e, chorando em lágrimas, ela pediu oração pelo filho. A igreja estava ali, a filial Bananeira, tinha muitos irmãos que estavam no dia. E aí, antes de eu me posicionar sobre o menino, eu tirei a sobrecapa de mensageiro. Muito interessante isso. E coloquei sobre os ombros do menino. E orei sobre a cabeça dele e disse: a partir de hoje, tu irás dormir. Em o nome de Jesus Cristo. Fazia 5 a 6 dias. Ele é primo do iniciante Elias.
E ele dizia, está em insônia, e a mãe não dorme, e o pai, e todo acomodado. E ali nós profetizamos, a virtude foi sobre aquele corpo. Naquele dia, o Senhor prometeu que ele iria dormir. No outro dia eu encontrei o iniciante Elias, e eu falei, e seu primo? Ele disse, mensageiro, ele dormiu que até roncou, para a honra e glória do Senhor. Glória a E Deus. Deus ele faz dessa forma mesmo, porque aonde acham que não tem mais jeito, que Deus ele entra com a sua providência. Alguém pode não acreditar em você, mas vai acreditar no teu Deus. Então, irmão, creia, creia, minha irmã. Jesus está na frente. E aí, tão logo que aquele menino foi curado, os discípulos perguntaram, mestre, por que não podemos curar? Por que nós não podemos tocar sobre ele? Poderiam se perguntar. E seria por causa da pequena fé? Ou seria por uma falta de força? Porque a força está sobre nós. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Mas você tem que saber usá-la. Então, irmão e irmã, tome posse nesta noite. Quando Jesus disse para os discípulos, essa casta de demônio não sai se for por jejum, o que seja, por oração e por jejum. Deus, ele é fiel na sua palavra. Essa palavra que eu tenho para os irmãos e dizer, não somos e não seremos os 9, seremos os 3 discípulos. E se por acaso você já foi um dos 9, e Deus deixou de lhe usar, porque você teve medo, você acovardou, Deus hoje lhe dá coragem. Levanta a cabeça. Tenha certeza que Deus, ele prometeu e ele vai te cumprir. Amém. Cumprir aquilo que ele tem na sua vida, na sua casa, na sua família. Família é projeto de Deus, mensageiro. Amém. Pois é, irmão Roberto Sabino. Ouvir o irmão pregar, falar da obra de Deus, é muito bom. Primeiro que a gente vê que você tem um amor mesmo pela obra. Sua vida, se tem um mensageiro que vive 100% a obra de Deus, esse um és tu. Deve ter mais aí, né? Por que eu estou falando isso? Porque você, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você está fazendo a obra. Tudo que você planeja é pensando nas almas, nas ovelhas, no ministério de Cristo, né? Ah, irmão Nelson, não pensa? Eu até tento pensar, mas de manhã eu acordo já falando, que hora que é? Ah, tem que sair correndo que eu vou trabalhar, tem que chegar na hora, né? Então, a minha vida é para Deus, eu me dedico para Deus, eu amo a Deus, né? Porém, tem os momentos do meu dia que eu tenho que pensar no relatório, no planejamento, na criança, no pai, na diretora, coordenador, entendeu? Então, pensando matematicamente, né, 100% é tudo. É tudo, toda a tua força, toda a tua energia para Deus, né? E você faz isso. Você tem os seus momentos de ganhar seu pão, mas eu acredito que são momentos menores. São muito, a tua atividade é muito mais obra de Deus, de segunda a segunda, né, de domingo a domingo, do que outras coisas, né? Então, ao ouvir você pregando e ver aí você falando, a gente faz essas análises todas, né? A gente analisa tudo. Todo mundo está sendo analisado. Eu estou sendo analisado agora. Todo mundo está, né, olhando, observando, analisando, né? E aí a gente vê que você vive pela fé, né? É um homem de Deus com poucos nos dias de hoje. Então, eu peço que os irmãos orem por ele, pelo irmão Roberto Sabino, que Deus continue dando saúde, continue dando força física, o corpo, né? Para aguentar, né? As pessoas têm uma tendência a achar que o corpo só cansa se for carregando peso. Não. Eu conheço pessoas que trabalham no telefone que têm problemas seríssimos de coluna, clavícula, um monte de coisa. Tem muitos professores que não carregam peso e está cheio de problema. Por quê? Porque o nosso corpo ele é frágil, entendeu? Um mau jeito,
uma repetição de movimento, tudo isso vai ferindo a gente. Imagina quem está aí, sentado na moto, que vai para cá, vai para lá, não tem hora para comer, né? Se você pegou 3, 4 cultos hoje, comeu foi na estrada, foi comendo, beliscando, né? Que nem o paulista fala, foi beliscando no meio do caminho. Então, que o Senhor dê força e saúde para você, para continuar isso. Amém. Que Deus levante pessoas mesmo como Jonas, o seminarista Tiago, que você citou aí, que está fazendo a obra, uma obra bonita. O Tiago é um jovem, um garoto. Né? Qual a idade do Tiago mesmo, Roberto? Tiago tem 18 anos, vai fazer 19 já. 18 anos, né? E já com uma responsabilidade de adulto, de homem velho vivido. Né? Que Deus dê força e graça. A gente vê as iniciantes. A Viviane é a que mais aparece aqui, que tem mais, como é que eu posso falar, mais desenvoltura aí para estar falando. A gente vê que ela ama fazer a obra. Hoje ela está onde, a Viviane? Caruaru, né? Está em Caruaru, já foi de mudança já. O quê? Vai morar lá, né? Vai, junto com a reverenda. Olha aí. Já está lá, já. Está fazendo a obra. Qual a reverenda que está lá com ela? Reverenda Nadir. Ué, a Nadir vai sair de Sergipe e vai ficar em Caruaru? Então, só nós. O Nadir já está há um bom tempo aqui com a gente, desde quando começou aqui o trabalho. Em 2014, quando eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, eu saí de carro aqui para ir buscá-la lá em São Domingos. Veio ela, a reverenda Amélia, e uma missionária chamada Irmã José. Inclusive, quando eu cheguei na região lá, né, das irmãs Estrangeiro Nelson, eu sou muito defensor do ministério. A região lá estava sofrendo muito, sofreu um bombardeio terrível, assim, porque a gente sabe que tem coisas que tem que se resolver ministerialmente, né? Mas o ministério lá passou um mau bocado, né? Porque apoio, né? E o mensageiro não estava nem lá na época, né? Quando passou tudo isso. E eu sempre me prontifiquei aí e saí em defesa, sim, porque uma coisa que eu não aceito é ser chamado de clandestino. Eu não aceito ser chamado. Eu sou filho de Deus. Eu era clandestino, você era quando a gente estava no mundo, entendeu? E de repente o povo de Deus é perseguido e chamado de clandestino aí. E eu saí muito lá em defesa dos irmãos, ajudei bastante. E aí ela sentiu de Deus e vim conhecer Pernambuco, veio em 2014, atendeu o nosso pedido, foi uma maravilha, 380 quilômetros para buscar essa reverenda que ajudou a plantar aqui, ô glória. E hoje tem muito fruto dela aqui também. Me ajudou bastante, tem ajudado. Hoje ela está em Caruaru, né? Ela está indo Sergipe, como eu falei na sexta-feira. A gente foi lá buscá-la, né? Nós fomos buscar ela. Eu fui buscá-la em Aracaju até o caminho e voltei com ela no carro dela. Eu fui de van e voltei no carro dela. Ela poder voltar mais tranquila, voltei dirigindo o carro dela. Deu tudo certo. 280 quilômetros até Aracaju. Amém. Então, resumindo aí, você vê, o Roberto Sabino oferece essa dedicação toda e Deus levantou ao lado dele pessoas que também estão no mesmo ritmo, na mesma fé, na mesma intenção. Né? Então, a gente tem que orar muito. Por quê? Porque Pernambuco precisa, né? Estão aí enfrentando um monte de coisa, né? Quem faz a obra de Deus é só ler a Bíblia. Jesus enfrentou risco de ser apedrejado, enfrentou críticas, calúnias, mentiras, os demônios de Gadara, um monte de coisa. E ele falou: tem de bom ânimo, assim como eu venci, vós também vencereis. E a gente se une em prol disso. Eu agradeço, irmão Roberto, por essa noite, por estar ministrando essa palavra. E aí depois a gente tem que conversar no Zap, a gente precisa fazer uma conversa, uma reunião. A gente tem que fazer uma reunião, né? Porque o irmão Roberto Sabino está fazendo muito bem feita a obra ali local, né? Só que precisa agora
fazer um trabalho virtual. Virtual. Porque a gente sabe que Pernambuco, o Nordeste, boa parte do Nordeste, é carente financeiramente, né? E o trabalho virtual, a gente vai ter que se organizar para alcançar mais pessoas, né? E aí, alcançando essas pessoas, o que vai acontecer? Os irmãos que vão estar orando, vão estar apresentando nas orações a obra, também poderão colaborar, né? Então, se tem pouca pessoa, aí a ajuda que vem ajuda, mas não contempla tudo. Se tem muitas pessoas, né? Imagina, 10 pessoas dando R$ 10 é 100. 100 pessoas é 1.000, né? E se for para 1.000 pessoas dando R$ 10, né? Então, é isso que a gente quer, alcançar muitas pessoas para que cada uma, com uma partezinha, ajude e esse pouquinho de todo mundo venha suprir a necessidade da obra aí, né? Então, para isso, precisa de um trabalho virtual mais amplo, né? Pegando o seminário de Santiago, falando alguma coisinha, Viviane, Adriele, Tatiana, Nadir, Jonas, todo mundo falando um pouquinho, e assim a gente vai alcançando mais vidas e Deus abençoando a longo prazo. Beleza, irmão Roberto? Beleza, maravilha. Quero dizer os irmãos, né, que graças a Deus as orações dos irmãos têm nos ajudado. A missão daqui está de portas abertas para todos, né? Quero mandar a paz do Senhor e um abraço também, não sei se está lá no YouTube hoje, a missionária Aurelice, o ministro Antônio Lino. A Aurelice me viu crescendo na obra, 14, 15 anos, me viu participando das orações, das consagrações. Eu aprendi muito, né, com as missionárias, e uma delas foi a irmã Aurelice. Algumas coisinhas aqui em Pernambuco, foi ensinamento dos trabalhos dela lá em Guarulhos, muito testemunho, né? E é uma mulher guerreira, e que Deus possa conservá-la, dar saúde também, né? Eu devo muito a ela também, porque ela sempre me colocava para representar o mensageiro de dirigente regional. E eu gostava, eu era iniciante, né? Eu gostava de representar o mensageiro, e eu dizia, Senhor, um dia, qualquer uma das irmãs da igreja, na onde eu estiver dirigindo, vai colocar um iniciante, como tu usaste aquela serva para colocar eu representando o dirigente regional. E hoje aqui se cumpriu, não só aqui no Bananeira, né, lá em Belém de Maria. Os iniciantes entram, as irmãs com prazer colocam, né, para orar representando eu, mensageiro Jonas, mensageiro Ramos, né, que está numa idade aí de 68 anos, mas esborjando vigor, quer estar para todo lado, quer ir para monte. E eu, segura aí, irmão Ramos, segura aí, para cuidar da saúde direitinho, porque senão, já vi, mas tem ajudado aqui, né, a vida dele. E graças a Deus, Deus tem nos ajudado bastante aqui. A igreja, nesses 7 anos aqui, desse ano dos 50, meio século, tem sido maravilhoso contribuir com uma grande obra aí, que é salvação para o reino dos céus. Estamos aí na beira de um batismo para o mês que vem. Tem alma em Caruaru, tem alma aqui no sítio Santa Helena, tem alma aqui em Canhotinho. O povo se preparando para poder festejar o nome no céu. Ah, Glória a Deus. então tá bom, uma boa noite para você, irmão Roberto. Tem oração meia-noite na Amém. rádio hoje? Hoje não tem, que a gente está com problema da mesa de som, foi retirada, e aí a gente está esperando arrumar para a gente poder voltar. Inclusive, eu vou ter que buscar amanhã, né? Tá. Aí eu não tenho nem como transmitir. A gente está com esse microfone aqui, né? Mas a gente precisa de um aparelho para colocar o áudio que sai do WhatsApp dos irmãos para colocar direto na mesa de som do computador. E aí, como não está tendo, não tem como colocar o microfone no celular, porque dá microfonia. Entendi. Mas amanhã acredito que já vai ter tudo bem. Na oração do meio-dia, vamos estar ao vivo aqui. Então, boa noite, bom descanso, boa semana, e pode ter certeza que a gente vai estar orando aí para continuar crescendo como está crescendo a obra. Amém. Sexta-feira é a live com todos os jovens aqui da igreja, da ala masculina,
eu estarei junto com eles, fazendo a apresentação, eles escutando um pouco do que Deus fez na vida deles, e no próximo domingo já vai ter o primeiro jovem aí pregando, acredito que já para o sorteio, se Deus quiser. Então, aí é o seguinte, em vez de mandar o convite 10 e pouco, já manda logo cedo, porque hoje, ó, é 11 horas agora, né? Aí eu oro e acabou, porque se manda perto das 11, aí vai para meia-noite, né? Aí a gente não aguenta. Tá bom? Paz do Senhor. Pai do Senhor, obrigado, irmãos, por adquirir a nossa camisa aí, vai estar nos ajudando aqui na obra. Um abraço, mensagem de Deus. Deus abençoe. Amém. E esperamos aqui o ano que vem, hein? Estarei aí, em nome de Jesus. É certeza. Vamos andar de moto, vamos andar de bicicleta, Vamos. de carro, de tudo. Deus abençoe. De cavalo, de... A paz do Senhor. Amém. Pois é, pois é. Eita. Pronto, vamos lá, vamos orar. Os irmãos viu aí, né? É um amor muito grande, né? A pessoa tá fazendo a obra porque ama mesmo, não é por maldade, não é por na marra, é porque ama. E Deus tem honrado, Deus tem abençoado. Amém? Agradeço os irmãos imensamente por tudo que vocês estão fazendo aí. Eu quero só, antes de orar, falar o seguinte: amanhã a gente vai começar uma campanha de 21 dias de oração em busca do Espírito Santo de Deus. Tá bom? A gente vai buscar o Espírito Santo de Deus. E aí amanhã a gente explica melhor. Tá bom? Vamos buscar essa graça, porque o Espírito Santo é o combustível do crente. É o que ajuda a gente a superar todo tipo de problema. E Deus é fiel para nos honrar com essa graça poderosa que tanto a gente precisa. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus.